Os puritanos, como a gente já disse tantas vezes, lidaram com um mundo muito mais difícil que o nosso e expressaram o Evangelho de uma maneira que, em quantidade, profundidade, é inigualável. Não há, se nós olharmos para as outras gerações. Infelizmente, muitas pessoas hoje começam a ter cada vez mais contato como Deus usou esses homens. E o que elas querem copiar, eu estava até outro dia falando isso lá em São Paulo, elas querem copiar os homens do século XVI e não a riqueza infinita da palavra de Deus que fluiu daqueles corações. Eu estava esses dias lendo um sermão do Spurgeon, em que ele falou algo, na hora até chamei o Tomás para falar com ele a respeito disso, algo que é tão evidente, né? Mas que eu nunca tinha pensado com naqueles termos que Spurgeon está colocando ali. Spurgeon está falando sobre a grandiosidade, a beleza de Cristo, mas ele diz, olha, cada homem carrega. Jesus foi alguém totalmente separado do pecado, de tal maneira, e de toda a sua cultura, que não há nada nele que expresse as características daquela cultura, de tal maneira que em todos os homens de Deus você vê neles alguns traços peculiares do pecado da sua geração. Então, se você olhar para Lutero, você vai ver traços do pecado da sua geração que Lutero não conseguia ver tão adequadamente e que de alguma maneira se reproduzia nele. E se você olhar para Calvino, mesma época de Lutero, né? Século XVI. Se você olhar para Agostinho, não é? No século IV, você vai ver, não é? Pecados característicos daquela cultura que acabavam transparecendo, e você, séculos depois, você pensa, caramba, não é? Como ele não percebeu aquilo? E isso é assim em todos os séculos. Ou seja, nenhum de nós é como o incontaminado Cordeiro de Deus, que viveu no meio de uma cultura, como todas as culturas de todos os séculos, corrompida, e nada nunca esteve nele, nada daquela cultura, nada do pensamento sempre centrado no homem, da maneira que aquela cultura expressava, e nenhum dos pecados peculiares daquela época. E se você julgar à luz de outros séculos cada um desses homens, você vai ver que eles tinham pecados peculiares que estavam ligados à época que eles viveram. E é algo totalmente injusto você realmente esperar que não houvesse nada do século XV, XVI, XVII, século XVIII em Jonathan Edwards, porque você se vê de uma maneira pensando ser privilegiada a olhar para trás e julgar essas coisas à luz de alguém que está vivendo séculos depois. Como também, agora, Spurgeon disse isso no século XIX, e nós vamos poder ver peculiaridades de Spurgeon que eram só de um homem do século XIX. Mas a maioria das pessoas, quando elas veem o quanto Deus usou Spurgeon no século XIX, ou os puritanos no século XVI, com os reformadores, com Agostinho tão longe de nós, as pessoas querem imitar exatamente o homem daquele século e não o Evangelho. Só que tudo que eles têm de bom vem do Evangelho, e tudo que eles têm de ruim vem deles e do século deles. Então muitas pessoas, quando começam a pensar nos puritanos, elas querem trazer o homem do século XVI e querem viver no século XXI, meio como se eles fossem do século XVI. Isso é tolo, infantil, legalista e pecaminoso, porque você não pode trazer nada do século XVI que realmente acrescente algo à verdade de Deus.
Então Spurgeon estava dizendo que só Jesus, e isso é maravilhoso quando nós pensamos nisso, pegue ele e coloque ele em qualquer século, e ele está sempre certo, ele sempre brilha. Se colocarem Josemar daqui a 3 séculos, vão encontrar coisas peculiares em mim, que não é o Evangelho, que dizem respeito a um homem do século 21. Como nós encontramos em Joe Owen, em Jonathan Edwards, em Lutero, em Calvino, nós encontramos algo daquele século naquelas pessoas que exatamente expressam aqueles séculos, que não é o que fez deles os grandes homens de Deus. Só mostra que nenhum de nós passa incólume pela nossa época, a não ser Jesus. Pegue aquilo que o homem acredita, o homem já tinha compreendido melhor no século X e coloque Cristo. Cristo é perfeito no século X. Maravilhoso, porque não teria nada do século X de fato nele, se misturando a pureza da verdade nele. Coloque Jesus no século XVI, então não haverá nada do século XVI mesmo nele. Coloque ele no século XIX, e aquilo que você pode ver nos grandes homens de Deus, que eram características daquele século, e que distorciam muitas vezes a compreensão deles do que estava acontecendo em sua plenitude, porque eles faziam parte do que estava do mundo ao seu redor. Então, o único homem que escapou dos males do seu século não foi só Jesus no século 21, mas quando você bota Lutero no século XVI, você vê coisas e diz: caramba, como ele pôde pensar isso aqui? É porque aqui ele não estava pensando biblicamente, ele estava pensando como homem do século XVI. Mas se você botasse Jesus no século XVI, você diria: maravilhoso, perfeito. Coloque coisas, olhe para Spurgeon no século XIX, você vai ver coisas nele que não são exatamente a expressão exata do que é o coração de Deus, mas você vai ver que aquilo são coisas do século XIX que se impregnavam nele. Mas se você pegar Jesus e botar no século XIX, pegar o conhecimento do século XIX e julgar os atos de Jesus, o que ele falou, como ele reagiu, e você vai ver: perfeito. É a única pessoa na história que pode ser colocada em qualquer século, ou você poderia olhar ele em qualquer dos séculos, e você sempre veria o perfeito Cordeiro de Deus. Ele poderia dizer: esse mundo não tem nada em mim, o inimigo vem me inspecionar, ele não tem nada em mim, essa cultura não tem nada em mim. E então, quando nós olhamos para os puritanos, nós tiramos tudo do século XVI. Quando olhamos para Lutero, tiramos. Podemos ver coisas do século XVI e Lutero que achamos: caramba, isso não devia estar lá, mas somos levados a ver que acontece conosco também. Não estamos passando incólumes pelo século XXI. Muitas coisas que nós temos que mortificar em nós estão fluindo do nosso século, do pensamento do nosso século, e é exatamente isso que temos que matar à luz da palavra de Deus. Nenhum século nunca ajudou alguém a ser santo, e portanto os costumes de cada século não são o Evangelho, e não ajudam o Evangelho. Os costumes e o pensamento natural, humanista de cada século sempre afastou o homem de Deus. Portanto, nós temos que olhar para esses homens e ficarmos maravilhados com o Evangelho, e não com o século XVI. Tudo que você vê deles de não bom tem a ver com o pecado neles e o século XVI. Tudo que você possa ver em Spurgeon de não bom tem a ver com o pecado em Spurgeon e o século XIX. Tudo que você pode ver não bom em Calvino e Lutero tem a ver com o pecado neles e o século XVI. Só Jesus, quando você pensa nele, você pensa: encaixe ele no século XVI, perfeito, maravilhoso. Encaixe ele no século XIX, maravilhoso. Coloque ele no Novo Mundo, na Nova Inglaterra de Jonathan Edwards, no século XVIII já, né? E você vai dizer: perfeito,
Não há nada do século XVIII realmente nele. Há a imagem de Deus Pai. E é assim que nós, ao mesmo tempo, ao irmos à palavra de Deus e olharmos como Deus usou esses homens, não queremos voltar nem um dia atrás, nem um século atrás. E podemos também ser misericordiosos, já que nós estamos sofrendo a mesma coisa que eles, lutando contra os males que muitas vezes ficam meio invisíveis para nós, como nós estamos no meio do que está acontecendo. Eu amo John Bradford, e John Bradford, ele diz assim, eu acho que não conheço ninguém mais doce e com uma alma mais cheia de afeições transbordantes no coração do que John Bradford, que foi queimado na fogueira. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: sempre que eu estou andando em Londres e vejo os enforcados, as pessoas penduradas que foram enforcadas, ele diz: meu coração se enche de contrição, porque eu penso, se não fosse a graça de Deus, ali estaria John Bradford. Maravilhoso. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando que ele está indo lá na padaria, está indo para a universidade, e tem gente enforcada, e ele realmente consegue andar, olhar isso, pensar essas coisas maravilhosas, e ir em frente. Eu tenho a impressão que se eu tivesse que andar numa rua que tivesse um monte de gente enforcada, eu ia ficar tão horrorizado com a ideia que eu ia recuar. Mas ele é um homem do século XVI. Ele morreu em 1555. Naqueles dias, andar na rua e haver pessoas enforcadas era totalmente comum. Eu não posso nunca julgar como ele podia andar numa rua, ver pessoas enforcadas e ainda ter esses pensamentos tão maravilhosos e não ficar ao mesmo tempo chocado. Então, quando Pedro andava nas ruas, quando Paulo andava nas ruas, eles viam milhares de pessoas crucificadas à beira das ruas. Talvez você não pudesse ver isso. Talvez você ficasse chocado demais. Talvez você não pudesse viajar com Paulo sem ter crises de pânico por ter tantas pessoas crucificadas. Mas aquele era o século deles. Eles criaram uma pele vivendo lá. Você vê, o século que vivemos tende a criar determinadas coisas que nós não vemos como outras pessoas em outras épocas veem. O que nós queremos em Paulo certamente não é o cidadão do século I, ou em John Bradford, o cidadão do século XVI. Nós queremos a doçura, a compreensão, a comunhão com Deus, que fez pessoas viverem para a glória de Deus em qualquer época, em qualquer situação, nas situações mais insalubres e tristes, como Paulo viveu, e viver para a glória de Deus. Não podemos talvez nos colocar tão facilmente como Davi, a cada ano em épocas de guerra, com a nossa espada e nosso escudo num campo de batalha. Então devemos, ao mesmo tempo que nos apegamos à verdade, nunca desejarmos ser pessoas de outros séculos, porque cada século tem seus pecados peculiares, e muitas das vezes há muito deles em nós, ou então há uma certa frieza com determinadas coisas. Então Deus nos livre de olhar para eles com um olhar superior, porque é o que fariam pessoas daqui a 100 anos a olhar para nós. O que nós queremos dos puritanos não é nenhum dos seus costumes e como eles viviam. Nós queremos a visão mais profunda que um grupo de homens já teve nesse mundo do Evangelho, depois da história inicial da igreja. Então, desculpa. Quando Paulo estava sendo julgado perante Félix, ele disse em sua defesa assim, em Atos 24:16: nisso me exercito, para ter sempre uma consciência limpa, para com Deus e para com os homens. Da mesma forma, quando ele falou aos Coríntios, em 2
aos Coríntios 1:12, ele disse: nossa alegria é esta, o testemunho de nossa consciência, que em simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa vida no mundo. Então a vida de piedade é a percepção de tudo que você faz, no teu casamento, no teu trabalho, no seu quarto, no shopping. Piedade é a percepção de que tudo que você faz corondel, você faz diante da face de Deus, que não tem essa coisa de que aqui agora você está diante da face de Deus e daqui a pouco você está menos. Há pessoas que pioram ainda, né? Que acham que quando elas estão aqui na frente, elas estão no lugar mais diante da face de Deus. Não, piedade é uma consciência profunda de que onde você estiver, exercendo sua profissão, em casa, com seus filhos, onde você estiver, você está diante dos olhos de Deus, da face de Deus. Piedade é isso. Por isso que o contrário de piedade é impiedade. É que o homem vive como se Deus não existisse na impiedade. O que é um ímpio? Talvez muitas pessoas que se dizem cristãs não passem do que é chamado de impiedade prática. Ele diz que crê em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Se alguém lá no trabalho dele passa na frente dele, ele age como se Deus não existisse. Se alguém diz algo que ele não gosta, ele age como se Deus não existisse. Ele é capaz de dizer: não, aqui eu não vou nem pensar em Deus. Impiedade é isso, é nós acharmos, mesmo que você diga crer em Deus, viver como se ele não existisse. Falar coisas quando você está sozinho com uma pessoa, que você só está falando porque não tem outras pessoas ouvindo. É óbvio que naquele momento você está exercendo impiedade. Por quê? Porque você está falando, como não tem outras pessoas, só tem dois, você está falando como se Deus não existisse, como se ele realmente, você não estivesse diante da face dele. Então piedade fala de uma vida que vai sendo moldada por causa dessa percepção contínua da presença de Deus. Então a vida de piedade é aquela que procura obter uma consciência livre de emitir um veredicto interno de culpado, entre aspas, como Paulo descreveu em outro lugar, 1 Timóteo 3,19, quando ele diz: guardando o mistério da fé com uma consciência pura. Então as escrituras têm muita ênfase na necessidade de eu e você mantermos uma consciência pura. Você vê que isso tem muito a ver com a piedade, porque a consciência é algo muito interno, que outras pessoas não têm acesso. Mas o que fazemos quando o pecado registra a sua culpa em nossa consciência? Os puritanos, eles lidaram com isso tão profundamente, tão extensivamente, que é inacreditável até, quando você olha para a quantidade e profundidade do que eles escreveram. Isso que é importante neles, você vê, não o século que eles viveram. O pecado fatalmente registra culpa em nossa consciência. Isso acontecerá inevitavelmente, já que o pecado ainda habita no melhor dos santos, no mais maduro, no mais piedoso dos santos. O pecado ainda habita. Paulo confessou em Romanos 7,18: eu sei que em mim, isso é, na minha carne, na minha natureza natural, não é na carne, no corpo, não habita bem algum. Fora o que o Espírito de Deus fez soberanamente ao aplicar a obra de Cristo, não há nada de bom em mim, nada aceitável.